E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o nono ano. Nós discutimos, né, concluímos a discussão sobre a Era Vargas, né? Então, o vídeo passado a gente conclui essa discussão sobre a Era Vargas e hoje a gente dá início, né, a um novo momento da história do Brasil, né? Que a gente vai discutir, vai começar a discutir a chamada República Democrática, né? O período aí que vai do fim do governo do Vargas, lá de 1945, até o golpe civil militar em 1964. Então a gente vai começar hoje discutindo mais sobre o governo Dutra, e aí a gente vai seguindo, né, cada um dos governantes aí posteriores para a gente poder compreender melhor, né, de forma mais geral esse período. Tá? Então, não deixem de fazer os fichamentos. Esse capítulo, né, esse tema, vocês vão encontrar lá na unidade 4 do livro de vocês. Unidade 4 é o tema 2, tá? O Brasil entre duas ditaduras. Então, é importante a leitura desse tema. O tema ele é um tanto quanto conciso, né? É bem resumido, mas é muito importante que vocês leiam para vocês terem uma noção mais ampla. Eu também vou passar algumas pesquisas, então fiquem atentos à agenda lá no site da escola, porque aí essas pesquisas vão ajudar bastante a complementar o conteúdo que já tem no livro de vocês, tá certo? Então, façam as anotações, anotem as dúvidas e enviem lá no Google Class para que eu possa responder o quanto antes, porque aí a gente respondendo, a gente vai dialogando e aí vamos tirando todas as dúvidas que forem surgindo nesse percurso. Pessoal, seguinte, né? A República Democrática, né? Ela é o período aí que se estende, né, de 1946 a 1964. Por isso o texto lá atrás, né, como sendo o Brasil entre duas ditaduras. O Brasil acabava de sair de um período ditatorial, que foi o chamado Estado Novo, né, sob o regime do Vargas. Passaria por um período relativamente estável, né, na verdade um período bastante conturbado, no sentido de que entre 1946 e 1964 houveram várias tentativas de golpe, né? Houve suicídio do Getúlio, houve tentativa de golpe contra o Juscelino, houve tentativa, e aí houve a renúncia do Jânio Quadros, enfim, são várias questões que demonstram que esse período é um período marcado por uma certa instabilidade política, né? Que culmina lá em 1964 com o golpe civil militar, né? é, que dá início a um novo momento da história da República no Brasil. Tá? Então, para a gente poder seguir, vamos aqui. Pronto, pessoal. O governo Dutra, né? O Dutra, ele se candidata, né? As eleições ocorreriam aí no final de 1945 e basicamente vão se candidatar, né, alguns dos principais partidos daquele momento, né? Então, o Dutra ele se candidata pelo PSD, que era o Partido Social Democrático. A gente já viu, né, que o Vargas, ao fim do governo Vargas, você vai ter o ressurgimento de uma série de partidos, em coligação com o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, partido que foi criado, né, especificamente pelo Vargas. E essa coligação, né, de certa forma, leva o, o, o Dutra ao poder, né, no final, muito próximo já das eleições. O Vargas chega a declarar apoio à candidatura do Dutra, e isso faz com que ele, né, vença, na verdade, com uma margem ampla de votos. Né? O Dutra vence com quase, se não me engano, 55% dos votos. Então é uma margem bastante grande, né? O principal rival dele era o Eduardo Gomes, né? Que era um político de grande, vamos dizer assim, carisma, né? Popular. Na verdade, se acreditava até que ele venceria, mas acabou não vencendo, né? Por a ironia aí das suas falas e tal. Ele acaba que fazendo com que muitos antigos apoiadores de Vargas se distanciassem da candidatura dele, e aí esses votos acabam migrando para o Dutra, o que garante a vitória do Dutra sobre ele. Então, o Dutra chega ao poder em 1945, né? Ele passa a governar a partir de 1946, e, digamos assim, o principal fundamento daquele momento era retirar, né, todo aquele aparato burocrático
e ditatorial que havia sido construído durante o período Vargas, né? E aí, para isso, o fundamental era a criação de uma Constituição. E para a criação de uma Constituição é fundamental que se convoque uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Que é uma assembleia em que as pessoas votam, né? Para que aqueles representantes possam escrever, né? Produzir uma nova Constituição. E aí, em 1946, você tem o início dessa Assembleia Constituinte, e aí em setembro ainda de 1946 você tem a promulgação da Constituição de 1946. Essa Constituição, ela traz, né, algumas mudanças em relação ao período anterior, que no caso a Constituição válida até então era de 1937, a Constituição do Estado Novo. Então essa Constituição de 1946 ela reafirma algumas melhorias que haviam sido conseguidas antes mesmo do Estado Novo, e também mantém algumas questões, né, principalmente em relação ao controle sobre os sindicatos, né, sobre algumas entidades sociais. Então a gente tem o Brasil continuava sendo uma república federativa, né, de certa forma trazendo de volta a autonomia dos estados que havia sido minada durante o governo Vargas. É importante lembrar que o Vargas, durante o Estado Novo e mesmo antes, buscou centralizar o poder em si, né? E isso ele fez nomeando interventores para os estados, né? Minando a autonomia dos estados para que ele pudesse centralizar esse poder. E com essa Constituição isso mudava, né? Então se tinha uma redistribuição desse poder, né? Então os estados passavam a contar com a sua autonomia novamente. Os poderes continuavam divididos, né, de acordo com o fundamento da República no Brasil, né, o poder legislativo, judiciário, executivo, já que durante o governo do Estado Novo a centralidade do poder executivo, de certa forma, se sobrepunha aos demais poderes. Estabelecia o voto secreto, que já era pautado, né, trazia, detalhe, né, o mandato presidencial passava para 5 anos, né? Então seriam 5 anos sem direito à reeleição, tá? O voto também se tornava obrigatório, tá? O voto ele se tornava obrigatório e mantinha-se basicamente a mesma situação que antes do período Vargas. Então, quem votava, quem era obrigado, porque agora passava a ser obrigado, né? Então, maiores de 18 anos, né? Agora, você tem sim o voto feminino, então os brasileiros, né, e brasileiras maiores de 18 anos alfabetizados, né? Mantinha-se a exigência da alfabetização, né? E aí quando a gente lembra que nesse momento o Brasil era um país dotado de um grande número de analfabetos, então essa grande parcela da população ela ficava excluída. Também aqueles os oficiais também que não participavam, oficiais, né, soldados de baixas patentes ali não podiam participar do processo eleitoral. Então você tinha aí uma Constituição que garantia, né, uma manutenção daqueles princípios que basicamente já existiam antes de 1946. Mantém-se os direitos trabalhistas e acreditava-se, por exemplo, que a Constituição ela estenderia, né, as regras do legislativo, não, da CLT para os trabalhadores do campo, né, os trabalhadores rurais, que não eram abarcados, como eu já até falei quando estava falando sobre a Era Vargas. Vai ter vários movimentos, né, de trabalhadores rurais, de trabalhadores artesanais, que tinham o interesse de que a CLT ela fosse estendida para suas categorias, o que não vai acontecer mesmo depois da Constituição de 1946. Mas aqueles direitos fundamentais que foram estabelecidos na CLT, eles permaneciam, né? Então, quer dizer, você vê uma Constituição que visava mudar, né, trazer novos elementos para esse momento mais democrático, mas, no entanto, não é uma mudança muito profunda, né? Não é à toa que há até uma certa divergência aí em que ponto vamos dizer assim, a política, né, pensada, por exemplo, pelo Dutra, ela se aproximava ou se distanciava do getulismo. Outro fator importante é que aqui, né, permitia-se a liberdade
religiosa, né, trazia-se a liberdade religiosa garantida na Constituição, bem como também a liberdade de associação, né, os partidos políticos e tal, também voltam à sua legalidade. No entanto, o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, ele foi revogado, né, essa licença dele, ele foi cassado já em 1947, tá? E aí, em 1947, o partido é colocado na ilegalidade e em 1948 todos os membros do Partido Comunista que haviam sido vitoriosos nas eleições perderam seus mandatos. Então, mesmo com isso, você tem mesmo com essa intenção democrática, você vai ter também essa perseguição ao regime e na verdade, a ideologia comunista nesse caso, né, por meio do partido e tal. O próprio Luiz Carlos Prestes já havia sido eleito e tal, e aí também acaba sendo perseguido. Vejam, é importante entender, pessoal, que essa postura do governo Dutra, ela não é aleatória, né? Ela não ocorre por qualquer motivo. Na verdade, a gente tem que entender que a gente está falando de 1945, e 1945 é justamente o imediato momento ali após a Segunda Guerra Mundial, em que inicia-se, né, ali já se dava os primeiros passos, né, as primeiras preparações que levariam, né, à chamada Guerra Fria. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, ele desemboca, né, justamente nesse período de antagonismos que começam a surgir e vão se estruturando ao longo da segunda metade da década de 40, então de 45 até mais ou menos 1950, você tem um crescimento, né, um processo de acirramento desses antagonismos, né? Então, cada vez mais, por exemplo, os Estados Unidos, né, por meio da sua influência na América, que na América Latina principalmente, passa a fazer uma série enfim, entre aspas, exigências, né, que passam a influenciar esses países a se distanciar e cortar relações, por exemplo, com o bloco socialista, né? E é o que vai acontecer, por exemplo, com o Brasil, né? O Dutra, ele corta relações com a União Soviética, relações diplomáticas, relações econômicas com a União Soviética. Então isso já demonstrava que o Brasil ele seguiria, né, em direção aí a em alinhamento à política estadunidense e ao chamado bloco capitalista. Então, quer dizer, esse contexto ele pode ser percebido diretamente no Brasil. E, na verdade, é muito importante nunca perder de vista esse contexto, porque muitas das ações que ocorrem no Brasil nesse momento, os movimentos, as políticas, elas dizem respeito a esse plano mais geral, no qual o Brasil estava inserido, direto ou indiretamente. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai continuar discutindo sobre esse governo Dutra. Vamos falar mais sobre a política econômica durante o governo Dutra, né? E como é que essa política ela se relaciona ao contexto internacional da Guerra Fria, né? Como é que os Estados Unidos eles influenciam nessa política econômica, né? Como é que a gente pode perceber a presença e esse contexto mais geral no caso do Brasil, no caso durante o governo Dutra, tá bom? Então, pessoal, anotem as dúvidas, tá? Não deixem as dúvidas passar, me enviem lá no Google Class e façam os fichamentos de vocês, tá? Façam as anotações para a gente poder ter um conteúdo mais aprofundado. Bom, então, muito obrigado por assistir e até a próxima.